Ao final desse vídeo, temos um recado para você. Todo começo tem um fim. O Bibliologia, ele também está chegando ao fim. Hoje é o último vídeo oficial desse canal. Olá, meu nome é Isaac Câmara. E o meu é Gleice Câmara. E esse é o Bibliologia. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 50. Ele fala sobre o fim. Primeiro, porque ele é o último capítulo. Segundo, porque os personagens principais morrem. E quando os personagens principais morrem, a história acaba, né? Além disso, ainda tem outros rumores. Que esse é o último vídeo do canal Bibliologia. Tem uma data no dia 2 de novembro. Geralmente as pessoas, os católicos comemoram, né, que é o dia de finados. Como o canal Bibliologia também é cultura, Isaac vai falar quando que surgiu, né, como é que funciona esse feriado. Desde o século II, os cristãos eles já começaram a rezar pelos mortos, né, quando eles visitavam os túmulos dos mártires. Os mártires foram aqueles que morreram em nome da fé, né, morreram por Cristo, né. E depois, no século V, eles já dedicavam um dia reservado para todos os falecidos que já não eram mais lembrados. No século XI, os papas obrigavam a comunidade a dedicar um dia para esses mortos, né? E aí lá no século XIII, o dia 2 de novembro virou realmente o dia oficial. Olha quanto tempo! Eu sou boba como você sabe tantas datas. Eu sei porque o Google me contou. A doutrina católica, ela acredita que ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. Seria o meio termo, né? No meio do caminho ali, né? Eu tô falando assim de uma forma bem superficial, né? Bem simples. Enquanto a gente acredita que os mortos eles vão pro pó da terra e depois vão ressuscitar, né? Mas sabe o que me chamou muita atenção quando eu tava lendo? O dia de Todos os Santos, que seria no dia 1º de novembro, é o dia que é para rezar pela alma dos santos que estão no paraíso. E o dia 2 de novembro seria para rezar pelos finados que estariam no purgatório. O tema de hoje é meio triste de se falar, né? Fala ali sobre a morte de Jacó e no finalzinho ali da morte de José, nosso personagem. Já falei aqui que era o meu personagem preferido, mas a morte, infelizmente, é a única certeza que a gente tem. Apesar de que penso que Jesus pode voltar antes de eu morrer e eu não passar pela morte, né? A gente tem essa esperança. Eu me lembro que quando eu era pequena, quando eu via as pessoas morrendo, né, a morte me incomodava muito, sempre me incomodou muito. Eu não gostava de cemitério, de caixão, não gostava de nada disso. Quando alguém morria, eu ficava, mesmo que eu não conhecesse a pessoa, eu chorava, eu ficava deprimida por um bom tempo. Sempre falava pra minha avó, vó, promete que você nunca vai morrer? Aí ela sempre falava assim pra mim, e eu sou lá besta pra andar morrendo? Eu adorava essa resposta dela, né, porque aquilo me trazia mais segurança, mais conforto. No grego antigo, o verbo pra morrer e esquecer, eles têm uma aproximação. Esquecer, verbo esquecer. O verbo para morrer e para esquecer, eles têm uma aproximação. Por isso muitos acreditam que é morrer e ser esquecido, né? Ser esquecido pelas pessoas. Triste é para os que ficaram. Porque mesmo nós, como cristãos, que acreditamos que a morte é só um sono, que é só uma passagem, nós vamos reencontrar os nossos queridos, os nossos amados, né? Mesmo assim, a gente sofre muito, porque a dor da ausência daquela pessoa ali com a gente, não só da pessoa, né? Como um serzinho, né? Nós perdemos a nossa gatinha, também sofremos demais. Você não ver ali, não estar todo dia, não poder abraçar todos os dias, isso é doloroso, né? Certeza. Só que quem foi, como está no pó da terra, a pessoa não sente mais, ela não ouve, não sente, então ela não sofre, né? Mesmo se ela foi esquecida, né? O que a gente espera que não aconteça com as pessoas, mas ela não sabe disso. E as pessoas que realmente fizeram a diferença na vida de alguém, elas acabam nunca sendo esquecidas, né? Quantas pessoas que já perderam uma mãe, uma avó, um pai, há 30 anos atrás e até hoje, lembra, né, de situações, lembra de ensinamentos, né? O cheiro, a roupa, Exato. um local que a pessoa gostava de passar. Infelizmente a gente tem que seguir a vida. A gente tem que ter o nosso luto, sim, mas a gente tem que seguir. E tem pessoas que elas não conseguem seguir, elas simplesmente desistem de viver. A verdade é que quando a gente perde alguém, a saudade sempre vai estar presente. Eu perdi a minha avó vai fazer 1 ano e confesso que de vez em quando ainda choro, ainda lembro, mas eu não sinto uma dor como foi no início, né? Que a dor da perda ela é terrível. Sim. Mas depois, com o tempo, Deus vai confortando. E eu acredito que só Deus pode confortar o coração da gente, né? Em meio ao luto, em meio à dor. E a esperança, principalmente. E as coisas boas que a pessoa fez, né? Que ficam também, né? Sim, com Porque certeza.
Quando você lembra da avó agora, você já não lembra mais com dor, com tristeza, você lembra de tudo de bom. Eu rio das piadinhas que ela falava. Alguém que passa com perfume parecido com o dela, eu lembro. Às vezes a gente chora, mas às vezes a gente também ri com essas lembranças. Os ensinamentos, isso aí fica pra sempre, né? Muitas coisas que minha avó me ensinou fica guardada aqui no meu coração e que com certeza eu vou passar, se eu tiver filhos, eu vou passar pros meus filhos e eu vou querer que os meus filhos conheçam a minha avó, como eu conheci, né? Eles não vão ter a presença dela, mas eu vou poder passar para eles o que eu aprendi com ela e como ela era importante. Morrer não é ser esquecido porque é aquela pessoa que fez a diferença. E uma outra coisa que eu queria passar para vocês, que está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e confortou muito durante o meu período de luto, porque ele nos dá esperança. E ele diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontece aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Nossa, isso aqui é um conforto, né? Um conforto tremendo. Muitas pessoas que acabam não acreditando no que está escrito aqui na palavra, mas acreditam que Jesus veio na primeira vez e veio e morreu por nós. Não faz sentido a gente acreditar numa coisa e não acreditar na outra. Antes de Jesus vir ao mundo a primeira vez, Isaías tem promessas falando que Jesus iria nascer de uma virgem. O povo judeu acabou esquecendo, né? E quando Jesus veio, não reconheceram ele. Hoje tem profecias dizendo que Jesus vai voltar pela segunda vez e nós precisamos acreditar nisso. Porque se acontecer uma vez, com certeza vai acontecer a segunda, que vai fechar com chave de ouro, que a gente terá a vida eterna. E não só acreditar, né? Sim. Viver isso, né? É falar disso para os outros, né? Levar para as pessoas. Porque quando você para pensar, eu sou um cristão, qual é o meu propósito no mundo? Levar o reino de Deus para as pessoas. É basicamente isso que a gente veio fazer aqui. E a gente faz todas as outras coisas, né? A gente precisa se alimentar, precisa sobreviver, precisa trabalhar, estudar. Só que às vezes a gente pega isso, que seria o meio de nós levarmos a palavra de Deus para as pessoas, e nós transformamos no principal. Nós transformamos na nossa vida e esquecemos do que a gente veio aqui fazer. O apóstolo Paulo, ele também fala uma coisa muito interessante, que morrer é lucro. E aí as pessoas podem pensar: nossa, não, mas eu quero viver o máximo possível. E tá ok, a gente tem que querer viver o máximo possível. Só que por que ele fala que morrer é lucro? Porque ele sabe que no dia que ele morre, que ele está descansando, quando ele abrir os olhos, em seguida ele vai encontrar com Cristo. Uma coisa que ficou bem claro para mim nesse texto que a gente acabou de ler, de 1 Tessalonicenses: Deus não nos esquece nem mesmo quando a gente morre. Aí é que a gente vai pro capítulo 50, do 7 ao 9. José partiu para sepultar seu pai, foi acompanhado de todos os oficiais de Faraó, todos os membros mais importantes da casa de Faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. Também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles, as crianças pequenas, os rebanhos e o gado. Porém deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Uau! Nossa, Jacó, ele veio de uma outra terra, ele não era egípcio. Como esse homem era importante para que Faraó deixasse ir toda essa comitiva junto com eles. Embalsamaram o corpo de Jacó, né, para que aguentasse mais tempo, porque a gente às vezes lê a Bíblia, a gente acha que José saiu ali com o pessoal hoje, amanhã já estava onde ele queria ser enterrado. E eles andavam dias e dias pelo deserto. Com perigo, né? Com calor. O que me chama a atenção nisso aí é que Faraó, ele confiava plenamente em José. José podia ir embora. Ele tinha essa liberdade de ir embora, mas aí tudo que ele fez pelo Egito, se fosse algum rei ruim, talvez esquecesse tudo que ele fez agora. Ah, não vai não vou deixar sair porque pode fugir, pode levar tudo, pode levar minhas riquezas. Ele não, mandou toda a equipe dele junto. E se preocupou com os sentimentos de José, né? Sim. Ou seja, José e Jacó eram extremamente queridos. Eu queria falar também sobre a morte de José, que está no versículo 22, e diz o seguinte: José e seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim,
e o nascimento dos filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus o ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem o juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, leve meus ossos com vocês. E José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Também tratado... Com zelo, né? Com zelo que eles tratavam os egípcios, né? Sim. Só eram embalsamados os egípcios, né? E será que eles foram esquecidos? A gente vai ver lá em Josué, 400 anos depois que o povo saiu do Egito, Moisés já tinha morrido, Josué estava com os ossos de José para cumprir com o que José tinha pedido lá quando ele morreu. Isso está em Josué 24, versículo 32, que diz o seguinte: os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno de Jacó, que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. O que dizer sobre isso? Eles sabiam até, né, o local que deveria enterrar os ossos de José. E por que José não foi esquecido? Porque ele foi amado, porque ele foi querido. Mas será que só pessoas que fazem coisas importantes, como ele, foi um governador, né? Ele mudou a vida de uma nação, porque sem ele, o pessoal tinha morrido de fome. Será que só uma pessoa assim não é esquecida? O que Não, você acha? definitivamente não. Pessoas que fazem a diferença que seja na vida de um outro ser. Pessoas que amam, pessoas que cuidam. Pais que zelam educam pelos seus filhos, que ensinam seus filhos a amar o próximo. Um bom professor que cuidou professor. Da educação ali da criança, ajudou na educação da criança, né? Sim, você não é esquecido quando você passa a viver dentro de outra pessoa. Quando pessoas começam a te amar pela pessoa que você é, os conselhos que você dá, pela educação que você deu aos seus filhos, pelo amigo que você foi. E aí você acaba fazendo parte da vida de outra pessoa. Sobre José, ele foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo. Depois ele abraçou os irmãos, abraçou a família. E ainda assim os irmãos desconfiaram e acharam que quando o pai morresse, ele ia atrás deles, ia matar eles. E aí José mais uma vez mostrou amor. Ele falou assim: gente, quem sou eu para castigar vocês? Foi Deus que usou toda essa circunstância para eu estar aqui e preservar vocês. E ele ainda disse mais: vocês vão sair daqui. Ele reforçou a promessa, né? Deus falou para Abraão, Deus falou a Isaque, Deus falou para Jacó. E aí quando vocês forem, vocês levam meus ossos. Que amor que esse homem teve, né? A gente, quando lembra da história de José, a gente não lembra principalmente por ele ser um governador. A principal característica dele é que ele foi um homem fiel, foi um homem que adorou a Deus em todas as circunstâncias. Isso que fez de José uma pessoa inesquecível, né? Verdadeiramente uma pessoa inesquecível. O pior de tudo não é morrer, mas não fazer falta. Porque se não fazemos falta é porque de repente a gente não viveu uma vida altruísta, a gente não fez a diferença na vida de alguém. Quando a gente aceita Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, a morte pra gente, ela não é o fim, ela é só um sono. E quando Jesus voltar, a gente vai ter a vida eterna. E quando a gente está baseado no amor, mesmo quando a gente morre, as nossas lembranças, quem nós somos, quem nós fomos, o que nós fizemos, elas continuam vivas. Então, de certa forma, nós estamos vivos. Vivos porque nós permanecemos na mente, no coração das pessoas, para quem nós fizemos a diferença, né? Eu queria falar de uma frase que eu acho muito bonita, de um filósofo brasileiro, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Nós lemos aqui durante vários meses o capítulo de Gênesis, estudamos juntos, rimos e choramos juntos. E o Gênesis acabou, então esse é o fim. Porém, é um novo começo. Começo da história do povo de Israel, a história do povo de Deus, a história do povo que fez com que a gente estivesse hoje aqui. O Bibliologia, ele também está chegando ao fim. Hoje é o último vídeo oficial desse canal, enquanto Bibliologia. Porque nós estamos mudando e nós vamos mudar para melhor. Nós queremos trazer mais conteúdo, mais informações, nós queremos estar mais perto ainda de vocês, interagir mais. A gente também vai contar aí sobre ações sociais, para que a gente cuida das pessoas e que a gente demonstre um pouquinho desse amor tão grande que Deus tem por nós. Fica ligado,
porque nós estamos passando por uma transição. Vamos ficar aí umas semanas preparando o melhor para vocês e muito em breve a gente volta com o Êxodo e com muito mais novidades e muito mais amor.